Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é tonicidade das palavras, módulo 3, páginas 18 a 23. Antes da gente começar a aula de hoje, eu vou colocar um vídeo que vai explicar um pouquinho sobre o que a gente vai aprender na aula de hoje. Vocês sabem que as palavras são formadas por sílabas. Por exemplo, meu nome tem 4 sílabas. E o meu nome? Quantas sílabas tem? Ma, chi, as. Isso mesmo, tem 3 sílabas. Vocês sabem que as palavras são formadas por sílabas e que as sílabas são formadas por letras. Mas como é que eu sei quantas sílabas as palavras têm? Uma sílaba é o conjunto de letras que se pronuncia em uma só emissão de voz. São as partes das palavras que você diz de uma só vez. Por exemplo, no seu nome, ma, chi, as. No meu seria Maico. Muito bem, eu vou dizer algumas palavras e vocês têm que as separar em sílabas. Mecânico, Me, co, ni, co. pássaro. Paz, sa, ro. Se a palavra inteira não cabe na linha, vocês têm que quebrá-la, respeitando justamente essa separação em sílabas. E além disso, temos que colocar um traço que indique que a palavra continua embaixo, não é? É sim, isso mesmo. Agora vamos tentar identificar as palavras que eu vou escrever. Qual de todas as sílabas é a mais forte, ou seja, a sílaba tônica? Lembrem-se que a sílaba que não tem um som forte chama-se átona. Vocês vão ver que quando separamos em sílabas, sempre há uma letra que tem um som mais forte, mesmo que não tenha acento gráfico. Nesse caso, dizemos que tem acento que soa nessa sílaba. Vamos separar em sílabas estes nomes. José. A última sílaba é a mais forte. Excelente! Luciana, faça o próximo. Cristina. E aqui temos o mais forte é a ti, mesmo que não tenha acento escrito, e é a penúltima sílaba. Eu continuo. Patrícia. A mais forte é a penúltima. Mônica. E essa que tem um acento, que sílaba é? É a antepenúltima. Meus parabéns! Vó, você sabe de alguma palavra que comece com a sílaba tá? Sei sim, tapete. Para que, Matias? Estou inventando um dominó de sílabas para brincar. Tenho que pensar em palavras que terminem com alguma sílaba, mas ao mesmo tempo em outras que comecem com essa sílaba. Gata e tábua. Apesar do que o tá de tábua leva acento e o de gata não. É claro, é que nem todas as palavras levam acento. Isto vai ser complicado, mas se você me ajudar... Tudo bem, eu te ajudo, mas você brinca comigo primeiro. O que é que você acha? Ótimo, vó, mãos à obra. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos. Vamos lá, então. Bom, então vocês sabem que as palavras são formadas por letras, as letras formam as sílabas e as sílabas formam as palavras. No bimestre passado, nós aprendemos que, de acordo com o número de sílabas, as palavras recebem uma classificação. Lembram? Uma palavra que tem uma sílaba é monossílaba, 2 sílabas, dissílabas, 3 sílabas, trissílabas, 4 sílabas ou mais são polissílabas. Agora a gente vai aprender a respeito da sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte da palavra, que também vai receber uma classificação de acordo com a posição da sílaba tônica nas palavras. Mas primeiro vamos ver o que são as sílabas tônicas, como identificar a sílaba tônica em uma palavra. Então, vamos ler aqui as seguintes palavras: cuca, boitatá, curupira, boto, saci e lobisomem. Bom, eu vou pedir para que vocês leiam de novo em voz alta e percebam, ouçam qual sílaba é a sílaba mais forte em cada palavra e nós vamos contornar essas palavras, ok? Eu vou pegar uma marca-texto enquanto vocês leem essas palavras.
Deixa eu pegar uma marca-texto de uma outra cor. Deixa eu pegar uma cor aqui, vou pegar o roxinho. Então, vamos lá. Na palavra cuca, cuca, qual é a sílaba mais forte? Isto mesmo, o cu. Ficou muito escuro. Boitatá, boitatá. A sílaba mais forte é o segundo tá. Curupira, curupira. O pi. Boto, o bo. Saci, o si. E lobisomem, lobisomem, o zó. Ok? Bom. Algumas dos nomes possuem mais de uma sílaba forte? Não. Cada palavra só tem uma única sílaba tônica, uma única sílaba forte. Todas as palavras que você contornou são acentuadas graficamente? Não. Apenas a palavra boitatá aqui tinha acento, as demais não. Bom, a sílaba pronunciada com mais força em uma palavra é chamada sílaba tônica. Na língua portuguesa, cada palavra possui somente uma sílaba tônica e em algumas palavras a sílaba tônica é acentuada, certo? Bom, agora vocês vão fazer essa atividade. Vão escrever os nomes das frutas e separando em sílabas. Então, já tem um número de quadradinhos certinhos para cada sílaba. Fazendo, porque a hora que eu der o Enter aqui, vai aparecer o nome de todas as figuras. Ou seja, o nome de todas as frutas. Vamos lá? Então, olha só. Banana, melão, maracujá, pêssego, caju e maçã. Agora, nós vamos pintar cada quadradinho em que está a sílaba tônica. Na palavra banana, qual é a sílaba mais forte? O primeiro na. Melão, lão. Maracujá, o já. Pêssego, pês. Caju, ju, maçã, o sã. Vocês podem perceber que nas palavras que recebem acento, como maracujá e pêssego, a sílaba tônica é a sílaba que é acentuada, ok? Vamos lá, para a próxima página. Leia o texto da quarta capa de um livro sobre o saci. Você já viu um saci japonês? E um saci enfeitado de miçanga? Engana-se quem pensa que saci aparece só na roça. Este livro reúne relatos de pessoas que garantem que já viram sacis nos lugares mais inusitados, em centros urbanos, em jardins e até dentro de casa. Pelas histórias das aparições, o leitor pode descobrir as várias facetas desses personagens símbolo da cultura brasileira. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai contornar as sílabas tônicas de cada palavra em destaque no texto. Então, na palavra japonês, miçanga, livro, relatos, lugares, urbanos, jardins, histórias, descobrir, facetas, símbolo e brasileira. Vamos lá? Então, na palavra japonês, o nes. Lembra que eu dei a dica que quando a palavra tem acento, a sílaba acentuada é a sílaba tônica. Miçanga, san, livro, relatos, lugares, lugar, urbanos, uban, jardins, o jeans, histórias, o tó, facetas, o C, descobrir, o brir, símbolo e brasileira.
Bom, estão aí contornadas as sílabas tônicas nessas palavras. Na atividade 3, leia o trecho de um poema, A Festa dos Bichos. Um dia, mestre Coelho fez uma festa no mato. Foi cachorro e jacaré, gente demais aparato. Rato tocava flauta, periquito no rabecão, caetetu no contrabaixo, cururu no violão, mucuim no clarinete e o tatu no bom bordão. O pinto ia por os pratos, o carneiro com o tambor, mosquito numa rabeca, era quase professor. Mestre Sapo como chefe ia feito regedor. Bom, agora nós vamos separar as sílabas dessas palavras que estão em destaque no poema, mas prestando a seguinte atenção. Tá vendo que tem um quadradinho que está em vermelho? Ou seja, é o quadradinho em que deve estar a sílaba tônica. Então, que palavras que nós vamos separar aqui? Coelho, jacaré, rato, tambor. São essas 4 palavras. Então, coelho. A gente vai separar aqui neste primeiro espaço. Olha só. Coelho. O E é a sílaba tônica. Próxima palavra. Tambor. Tambor. O bor é a sílaba mais forte. Jacaré. O ré é a sílaba mais forte. E rato. Rá é a sílaba mais forte. Ok? Vamos para a próxima página. As 2 últimas páginas, 22 e 23. Bom, sabendo então que a sílaba tônica, ela é a sílaba mais forte, agora a gente vai ver de acordo com a posição. A sílaba tônica, ela só aparece em 3 posições. Ela pode ser a última sílaba, a penúltima sílaba ou a antepenúltima sílaba. Ela só vai aparecer nessas posições, tá? Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos ler essas 3 palavras aqui, ó. Círculo, panela e café. Bom, agora ele pede para a gente contornar a sílaba tônica de cada uma dessas palavras. Então, na palavra círculo, a sílaba tônica é o cir. Na palavra panela, a sílaba tônica é o né. E na palavra café, é a sílaba fé. Olha só, deixa eu trocar aqui meu apontador. Fé é a última sílaba da palavra. O né é a penúltima, ou seja, ela vem antes da última, penúltima. E círculo, ela não é a última, ela não é a penúltima, ela é a antepenúltima sílaba. Então, nós vamos assinalar o quadro de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, como eu disse para vocês, círculo, a sílaba tônica é o cir e ela é a antepenúltima sílaba. Na palavra panela, o né é a penúltima sílaba. E na palavra café, a sílaba tônica é a última. Gente, lembrem-se sempre, tá? Que é uma coisa que vocês costumam confundir muito. A gente vê sempre da última para a antepenúltima e nunca da primeira para frente, tá? Deixa eu voltar com o meu apontador. Vamos lá. Então, agora veja como são classificadas as palavras de acordo com a posição. Quando for a última sílaba, nós chamamos de oxítona. Quando for a penúltima sílaba, paroxítona. E quando for a antepenúltima sílaba, proparoxítona. Sendo assim, a palavra círculo é proparoxítona, porque a sílaba tônica é a antepenúltima. A palavra panela é paroxítona, porque
a penúltima sílaba é a sílaba tônica. E a palavra café é oxítona, porque a última sílaba é a sílaba tônica. Então, vamos ver se vocês entenderam? Agora vocês vão fazer o próximo exercício. Observe as imagens a seguir. Então, nós temos lâmpada, tênis, boné, camisa, dominó e lápis. Vocês vão separar essas palavras aqui em sílaba e depois vão contornar a sílaba tônica de cada uma dessas palavras. E depois nós vamos fazer a classificação. Então, vamos fazer uma coisa de cada vez? Escrevam aí e já identifica qual vocês acham que é a sílaba tônica de cada uma. Pronto? Então, vamos lá. Lâmpada, tênis, boné, camisa, dominó e lápis. Bom, como eu já havia explicado para vocês, se a palavra tem acento, a sílaba que leva o acento, ela é a sílaba tônica. Então, mesma coisa acontece aqui no tênis, mesma coisa acontece aqui no boné. Camisa não tem acento, então a gente tem que parar e pensar mais um pouquinho. Camisa. O mi é a sílaba forte. Dominó tem acento e lápis tem acento, certo? Bom, agora que a gente pintou, escreveu, vamos olhar a posição da sílaba tônica? Na palavra lâmpada, não é a última nem a penúltima, é a antepenúltima sílaba. Na palavra tênis, não é a última, é a penúltima. Na palavra boné, é a última sílaba. Na palavra camisa, é a penúltima. Dominó é a última e lápis a penúltima. Sabendo disso, vamos ver as classificações. Lâmpada é a antepenúltima, então ela é proparoxítona. Tênis é a penúltima, então é paroxítona. Boné é a última sílaba. Se ela é a última sílaba, ela é uma oxítona. Camisa é a penúltima, então paroxítona. Dominó, a última, oxítona. E lápis é a penúltima, portanto, paroxítona. Ok? Então, essas foram as atividades de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pergunte, responda com atenção e envie as respostas lá no ClassUp, ok? Eu espero vocês na próxima aula. Um beijo grande e tchau, tchau!